tem Instagram, tem carro, tem internet. Mas a dinâmica da vida é a mesma. A mesma. A natureza humana era a mesma. As dificuldades, incompreensões, tempos diferentes, circunstâncias diferentes, mas tinham a mesma característica: empurrar a gente para longe de Deus. E seres humanos, quando se juntam, não se enganam. Sempre vai ter alguma diferenciação entre eles. Basta você olhar para as suas digitais. Se você olhar para as suas mãos, você vai ver lá 10 dedos. Quem não perdeu ainda nenhum, vai ter lá 10 dedos. São 10 digitais diferentes. Todos somos diferentes. Se nós sentarmos a conversar aqui, todos nós seremos diferentes. Vamos gostar de coisas diferentes, pensar coisas diferentes, muitas vezes desejar coisas diferentes para a nossa vida. Agora, biblicamente falando, nós temos que ter o mesmo sentimento, a mesma forma de proceder, o mesmo objetivo em Deus, o mesmo propósito em Deus, ainda que sejamos todos diferentes, ainda que Deus nos levante para atividades diferentes na igreja. Observe que nem todos são pregadores, que nem todos são ensinadores, que nem todos são levantados ao presbitério, que nem todos são pastores, que nem todos têm o dom de cantar de forma afinada, bonita. Embora todos nós possamos abrir a nossa boca para Deus livremente, Ele recebe do mesmo jeito de quem é afinado e de quem não é afinado. Deus recebe da mesma forma, mas existem pessoas que Deus dotou de dons para cantar, para tocar, sim ou não? Sim. E embora todas essas diferenças sejam reveladas na igreja, ainda assim nós precisamos, mesmo com essas diferenças, termos a mesma forma de agir, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. E não era diferente da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha seus problemas, tinha suas dificuldades, eram pessoas, queridos. Só que notem uma coisa importante, que nós precisamos relembrar da igreja primitiva, a forma com que ela resolvia os problemas gerados entre as pessoas. A igreja não tinha problema com a doutrina, a igreja não tinha problema em relações com Deus, não é isso que eu estou dizendo. Os problemas que nós estamos citando eram de ordem pessoal, entre pessoas, a distinção entre pessoas. E eles então resolviam os seus problemas como nós também temos que resolver. E o que foi que aconteceu naquele tempo? O número dos discípulos foi crescendo. E olha, queridos, à medida que o número de discípulos cresce, sabe o que é que cresce também? Dificuldade de problema. Dificuldade de problema. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você casou, aí tem um filhinho. Você vai enfrentar as dificuldades com aquele filhinho, vai? Ele vai adoecer, passar por circunstâncias difíceis. Você também, às vezes, fica desempregado, aí começa a correr. Tem o segundo filho. Você vai perceber que as dificuldades vão aumentar. Não estou dizendo que é ruim ter filhos, entenda. Estou falando que à medida que as coisas vão aumentando, você vai precisar trabalhar um pouco mais, demandar um pouco mais de cuidado, de tempo. Tenha um terceiro filho para você ver. Não é? São mais coisas assim, comprar, é mais roupa, é mais isso aí. Adoece 2 de uma vez, daqui a pouco adoece o terceiro e fica aquela luta. Eu estou falando de coisas normais da nossa vida. Os discípulos iam aumentando em número. Logo, os problemas também naturalmente iam aumentando. E aí, começa a acontecer uma coisa interessante. Note no versículo 1 do capítulo 6 de Atos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. E a ideia de murmuração aqui não é aquela mesma ideia de murmuração do povo do deserto em relação a Deus. Não havia, neste caso aqui, o povo não estava murmurando contra Deus. Lucas retrata a murmuração aqui como uma reclamação, vamos dizer assim, bem enfática em relação ao que estava acontecendo. Por quê? A igreja, no seu princípio, era formada por hebreus
que se tornaram cristãos, e por prosélitos do judaísmo. O que era isso? Pessoas que não eram judeus, judias, homens e mulheres, e eles foram convertidos ao judaísmo, se tornaram prosélitos, e dali eles se converteram a Jesus de Nazaré, passaram a seguir Jesus. Então nós tínhamos os judeus que se converteram, e nós tínhamos os gregos em geral, que eram prosélitos do judaísmo que se entregaram a Jesus de Nazaré. Pessoas com língua diferente, cultura diferente, raciocínio diferente e modo de vida diferente. E aí o que é que acontece? No tratar natural da igreja, na dinâmica dos trabalhos do dia a dia, o ministério para ajudar os gregos, em especial aqui as viúvas, ficou inoperante. E entenda, não era uma maldade, ninguém deixou de ajudar elas, deixa para lá. Não é da linhagem hebraica, então deixa para lá, a gente não quer saber. Não era esse o sentido, é porque esqueceu-se de ajudar. Ficou sem ajuste. Isso é muito normal. Quantas vezes dentro da sua casa você planeja fazer todas as coisas e alguém diz assim: o senhor esqueceu de fazer isso, pai. Ei, foi mesmo. Mãe, a senhora esqueceu de fazer isso. Ei, estava no planejamento, mas devido às demandas você esqueceu. Aconteceu isso na igreja primitiva. As viúvas deixaram de ser assistidas. Se você ler as epístolas de Paulo a Timóteo, Paulo toca muito bem nesse assunto, quando ele diz quem deveriam ser consideradas viúvas e como elas deveriam ser cuidadas. Mulheres acima de 60 anos que não decidissem mais casar-se e que a sua família não tivesse condições de ajudar. Aí a igreja ia ajudar. Mas se ela tivesse menos de 60, Paulo disse: não considerem viúvas. Se tiver filhos, os filhos têm que ajudar elas. É de onde vem aquela famosa expressão: se eles não ajudarem, aqueles que forem da família negaram a fé e são piores do que o fiel. Lembra dessa passagem? Paulo está falando daquele contexto. E principalmente se elas desejassem casar ou ter companhia. Paulo disse: não considerem viúvas. Viúvas só, como eu falei no início. Então existiam as viúvas hebreias, né? E existiam as viúvas helênicas, helenistas, as gregas. E a igreja, de alguma forma, não sabemos como isso sucedeu, deixou de ajudar de forma plena as viúvas realmente viúvas. E aí houve uma reclamação enfática. A murmuração aqui é isso, uma reclamação enfática. É como se alguém chegasse e dissesse: olha, está acontecendo isso. Está errado, não pode acontecer. É esse o sentido aqui, não é murmurar contra Deus. Então, quando isso acontece, os 12, lembre-se que Judas já tinha se matado, Matias também estava, convocam a multidão de discípulos. Olha que coisa linda, eles convocam toda a comunidade de fé. E quando convocam a comunidade de fé, eles dizem assim: gente, está acontecendo um problema assim, assim. Agora observe, nós não podemos deixar a palavra e a oração para servir as mesas. Servir as mesas ali, além de ajudar de forma com materiais, com alimentos, com coisas físicas, também identificava uma forma de administrar certos recursos que eram entregues. Por exemplo, vocês se lembram que muitos dos discípulos, tendo propriedades além da sua casa, vendiam essas propriedades para poder ajudar a igreja e depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então eles precisavam de pessoas idôneas para administrar esse recurso financeiro também, para poder ajudar de fato quem deveria ser ajudado. Então os discípulos convocam a multidão e dizem: olha, nós não podemos deixar a palavra e a oração, porque esses homens foram levantados por Deus para o ensino da palavra, para a oração, para impor as mãos, para cuidar os enfermos. Então eles necessitavam de um tempo exclusivo na sua relação com Deus para este fim. Se eles fossem ter que tomar cuidado de olhar quem estava precisando, ver quem era que tomar para alguma coisa, olha, tem que mandar isso para o fulano, tem que mandar isso não sei o quê, vamos levar alimento para nós. Eles iam perder o tempo de orar. Eles iam perder o tempo de se debruçar nos textos sagrados. E aí o que ele diz no versículo, o que eles dizem no versículo 3?
Vamos, com unidade de fé agora, escolher entre vós. Olha que coisa interessante. Com unidade de fé, vamos escolher entre todos nós 7 varões. Aqui especialmente 7 homens. Primeira característica: de boa reputação. Preste atenção numa coisa. A reputação é o que está aqui dentro de mim. O testemunho é o que essa reputação faz sair. Então, o que é um homem de boa reputação? É um homem cuidadoso, cauteloso, honesto, fiel, cristão, crente, valente em Jesus de Nazaré, cheio de boas características de homem. Um homem simples, um homem de família, um homem que não gasta o seu tempo com coisas desnecessárias. Isso tudo é dentro de mim. Dentro de mim. A minha reputação não é você que vai zelar, sou eu. Como a reputação de cada um aqui, quem vai zelar é você. Quantas vezes você já disse assim: eu não vou fazer isso não, mas falando assim o quê? Não, meu irmão. E o meu nome? Quando você fala em meu nome, você não pode pensar o que é que os outros vão pensar de mim. Você tem que pensar: e o que eu vou pensar de mim? Como é que eu vou reagir diante do que eu fizer? Agora, o testemunho é o que vocês vão olhar para o que eu estou fazendo. Então observe que os apóstolos disseram assim: tem que ser homens que olham para dentro de si e não tem nada o que dizer contra eles. Diz assim: não, eu sou nisso aqui, graças a Deus eu estou bem. Nisso aqui, graças a Deus eu estou bem. Isso é a reputação. É quando você e eu zelamos pelas coisas boas dentro de nós. O testemunho é que quem está fora vai olhar e ver a nossa reputação e dizer: esta pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Esta pessoa tem um bom testemunho, é o que vem de fora. Percebe? Então o que é que os primeiros discípulos disseram? Homens que sabem olhar para dentro de si. Paulo disse a Timóteo assim: Timóteo, meu filho, tenha cuidado da doutrina e de si mesmo. Sim ou não? Não. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque a doutrina só surtiria efeito no meio da comunidade de fé se Timóteo olhasse para dentro de si mesmo e fizesse que a doutrina dominasse a vida dele. Olha a natureza desses homens. Segunda natureza: além de boa reputação, esses homens tinham que ser cheios do Espírito, cheios do Espírito Santo. Claro, quando a Bíblia coloca palavras em ordem, essas palavras, irmãos, precisam ser bem atentas. Precisam ser bem atentas. Porque é natural que nas relações humanas, principalmente na igreja, nós observemos primeiro a característica da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem algum irmão que seja bem assim, sanguíneo, aquela pessoa sanguínea, que qualquer coisa já estoura logo. Aí você precisa fazer uma visita para uma pessoa que está, por exemplo, atravessando um período de depressão. Precisa conversar com calma, ver o que a pessoa está precisando, né? Saber nas entrelinhas o que está na mente dela. Aí você vai chamar essa pessoa para fazer a visita com você, uma pessoa bem estourada, bem. Você não vai, por quê? Porque ela vai ter impaciência em algum momento e vai dizer: homem, tu para de besteira, levanta a tua cabeça, para com isso, rapaz. Pronto, aí desandou o negócio. Então, você observou primeiro o quê? Então, eu não vou levar fulano não, porque fulano é meio estourado. Aí, se eu levar, pode ser que ele fique impaciente com alguma... Eu vou com a irmã fulano, porque a irmã fulano é calma, tranquila, conversa devagar, preste atenção na pessoa, deixa a pessoa falar. É normal a gente analisar as características das pessoas para a gente convidar elas ao trabalho.
Normal. Só que não pode ficar só aí. A gente não pode ficar só analisando a boa reputação, o testemunho de alguém. A gente precisa ver se essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Porque fora da igreja, irmãos, tem pessoas de boa reputação. Que nós olhamos e damos testemunho delas. Olha, essa pessoa ela não é crente, mas o jeito que ela age, que coisa abençoada, veja como ela trata a família dela, veja que pessoa honesta, decente. Não é assim? Muitas vezes a pessoa nem é crente, você diz assim, Rafael, eu trabalho com fulano, fulano parece que é crente, porque o jeito que ele age, meu irmão, porque ele tem boa reputação e você vê isso através do testemunho que você dá, mas não é cheio do Espírito Santo. Bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios da capacidade espiritual de ver as coisas, dons espirituais sendo manifestos, capacidade espiritual para fazer as coisas de Deus. Mas não só isso, os discípulos ainda dizem, olha, tem que ser homens de boa reputação, que vocês precisam dar testemunho deles, precisam ser homens cheios do Espírito Santo, e precisam ser homens o quê? Cheios de sabedoria. Sofia aqui no grego. E existem dois tipos básicos de sabedoria: a sabedoria humana e a sabedoria celestial. O que é sabedoria humana? Sabedoria humana é tudo aquilo que eu observo na experiência da vida. As irmãs mais maduras aqui já passam isso para os seus filhos, para as suas filhas. Olha, quando eu vejo isso acontecer, vai dar nisso. Poxa, mãe, como é que o senhor sabe? Eu já vi isso muito acontecer. Sabedoria que a gente está adquirindo na terra. Os pais também. Fulano, vai por aí não. Poxa, pai, por quê? Eu já vi muita gente entrar por aí e se perder. É a experiência, a sabedoria que a gente vai adquirindo na vida das coisas. Né? Agora, a sabedoria celestial não é o que a gente adquire na vida. A sabedoria celestial desce direto do trono da graça, vem direto do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Então, observe que os apóstolos disseram que esses homens precisavam ser de boa reputação, naturalmente ter um testemunho de fora, não só com os da igreja, mas com os de fora também. Tinham que ser homens cheios do Espírito Santo e tinham que ser homens com a sabedoria divina. Agora pare para pensar aqui comigo. Observe. Veja só. Pronto. Eles iam inaugurar uma nova atividade da igreja, sim ou não? Levantar um grupo de pessoas, vamos dizer assim, criar um departamento para que esse departamento auxiliasse o trabalho que a igreja já precisava estar fazendo melhor, auxiliar as pessoas necessitadas. Escolheram qualquer um, colocaram de qualquer jeito, vai tu mesmo, empurra lá a pessoa e vai, vamos fazer essa coisa assim. Foi como? Junto à comunidade. Diz qual é o problema. Vamos escolher. Como é que a gente vai escolher? Primeiro tem que ter as características. E agora nós vamos votar. Aí eles elegeram, ali literalmente foi uma votação. E as pessoas foram observando quem tinha boa reputação, que era cheio do Espírito Santo e que era cheio de sabedoria. Alguém dizia, fulano vai dar certo, vai votar com o nome dele. Aí quando se relacionam os nomes ali, os apóstolos mostram, temos essas opções. E aí eles vão eleger. Eles se reúnem na assembleia, elegem os 7 e levam aos apóstolos. Quando os apóstolos veem a lista, eles são confirmados pelo Espírito de Deus que aqueles homens iam dar certo. Eles impõem as mãos, oram por eles e eles começam a trabalhar. Veja que a atitude dos apóstolos contentou as pessoas. É claro que uma liderança não tem que pautar a sua liderança e dizer, não, vou fazer o que o povo quiser, vou fazer o que o povo se agradar. Porque às vezes
que a maioria vai querer, não é necessariamente a vontade de Deus. Então o líder precisa ter essa inteligência. Mas observe o que aconteceu aqui. Era um problema que estava gerando discussão no meio de toda a comunidade de fé. E os apóstolos agiram de uma forma onde toda a comunidade de fé participou. Então eles se sentiram o quê? Incluídos, ficaram satisfeitos. O que acontece depois disso, irmãos? Olha o versículo 7. Depois que eles impuseram as mãos sobre esses 7 homens e eles começaram a trabalhar, qual é a primeira coisa que acontece no versículo 7? Crescia a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja ia percebendo que a harmonia estava em pleno vapor e que a palavra de Deus estava sendo cumprida de forma plena. Logo, as pessoas começavam a ter prazer em estar em comunhão com Deus e com as pessoas, e a palavra de Deus ia crescendo em todo lugar. O que acontecia em Jerusalém então? Se multiplicava o quê? Muito o número dos discípulos, certo? A igreja ia crescendo em qualidade espiritual, porque a palavra de Deus ia crescendo. E a igreja ia crescendo em quantidade de pessoas. De forma que grande parte dos sacerdotes, que sacerdotes eram esses, irmão? Sacerdotes do judaísmo, queridos. Iam obedecendo a fé. Eles iam deixando os aspectos do judaísmo e entrando para obedecer a fé em Cristo. Agora nós temos algumas coisas importantes. Identificou-se quais eram os conflitos. Já citamos aqui essa dificuldade. Era um conflito de natureza cultural. Gregos e hebraicos tinham dificuldades culturais, eram muito diferentes. Eram conflitos de natureza social. Estavam se ajudando as viúvas hebreias, mas se esqueceram, não por maldade, por dinâmica da igreja, de ajudar as viúvas helênicas, gregas. Qual é a prioridade então? Quando esse problema surgiu, começou a ter uma dificuldade na igreja, porque começou a se achar que a igreja teria uma prioridade de ajuda social. Lembrem-se, a prioridade da igreja é a proclamação do Evangelho. E quando existe de fato a proclamação do Evangelho, é natural que as questões sociais também sejam sanadas, mas ela não é a prioridade. Mas precisa estar ligado com uma coisa ou outra. Perceba, a Bíblia nos orienta o seguinte: se você vê um irmão que está passando necessidade, a gente vê isso tanto em Provérbios, como também Tiago diz isso. A pessoa está passando necessidade, você chegar lá e dizer: ó Senhor, ajuda a tua serva, ajuda a tua serva, abre portas, estende tuas mãos, ajuda ele a pagar as contas, Senhor, preenche essa geladeira, enche essa despensa, Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Pronto, irmão, Deus vai operar, e você vai embora e deixa o irmão lá sem nada. Você fez alguma coisa? Não fez nada, meu irmão. Você não fez nada. Agora quando alguém diz: ó, irmão fulano, nós estamos passando por um luto muito grande, a conta lá atrasou, parece que vão cortar a luz, eles estão sem feira. Aí Jeremias, arruma umas mangas lá boas, umas bananas bonitas que ele bota na posta, não fica olhando ninguém, vamos pra cá, né? Junta os irmãos, ó, pega aí cuscuz, vamos pegar arroz, feijão, compra batata doce aí, macaxeira, pega o sal, porque cesta básica, irmão, não é só sal e fubá não, viu? Sal e fubá só é bom demais. Vai lá, ora, deixa uma palavra de ânimo para o irmão, para a irmã, que deixa a cesta básica, pega a conta que está atrasada, mete o QR Code lá, paga o Pix. Você não é obrigado a fazer isso, mas quem vive do Evangelho e vê o outro necessitado, tem que ser impelido a ajudar, mas essa não é a função principal. A função principal que Deus nos deu, principal, é abrir a Escritura Sagrada e falar as verdades do Evangelho. Isso vai nos levando a fazer boas obras. Eu me lembro, meu Deus, eu me lembro de uma vez que você via como diácono lá na área da Escócia.
E eu me recordo que nós reuníamos os irmãos nas segundas-feiras à noite e nós íamos entregar cestas básicas. E, irmão, graças a Deus, estou dizendo que os irmãos não fazem aqui, né? As cestas básicas que a gente fazia era a cesta básica. E arroz, feijão, macarrão, charque, tomate, alho, cebola, tomate, molho de coentro, alface, bolo, biscoito, café, açúcar, cuscuz, tudo. A gente botava tudo. Bolacha, creme crack, chá, tudo que você imaginar tinha na cesta básica. Tinha irmão que doava um pedaço de charque, queijo, bandeja de ovo. A gente saía com aquela cestona, 4, 5 cestas numa noite. Fizemos as visitas, fomos usados por Deus e abençoados por Deus para abençoar os outros. E aí chegou a última casa e eu fiquei no meu coração, vá na casa do irmão fulano. Vá na casa do irmão fulano. E eu achando que era uma coisa minha. Meu Deus, acho que isso é da minha carne, velho. Vá na casa do irmão fulano. E eu olhei para o relógio, era 9h da noite. Eu disse, irmãos, vamos na casa do irmão fulano, que ainda faltou uma sexta. Aí os irmãos disseram assim, não, Manuel, vai na tarde, a casa dele é muito esquisito. E era mesmo. Tanto é que nem o carro entrava na rua, tive que deixar o carro mais lá em cima, a gente veio descendo na rua de terra, cheia de erosão na chuva, bem estreitinho, irmão, um poste, e a luz brilhava menos do que uma luz de vela. Aí eu cheguei lá na porta. Não fulano. Passei uns 10 minutos batendo e nada. Falei, meu Deus, foi da minha cara. Eu disse, tá bom, Deus, ele não atendeu, vamos voltar, né? Quando a gente vai voltando no meio do percurso, eu escutei o barulhinho da porta. Aí eu virei. Quem é? Eu disse, irmão Emanuel, irmão fulano. Ele disse, meu irmão, liga lá. Eu disse, abre a porta que a gente vai entrar. Aí quando ele abriu, a gente já foi entrando com a cesta básica. E quando a gente entrou com a cesta básica, ele já foi caindo no choro. Quando a gente entrou na sala, um dos filhos dele chegou gritando, pai, foi o biscoito que eu pedi a Deus, pai. Um biscoitinho treloso, bem pequenininho dentro da cesta. Ele disse, irmão Manuel, eu escutei quando vocês bateram na porta. Mas eu estava com vergonha de atender. E eu estava lá na cozinha com a minha mulher, com as portas da despensa abertas, dizendo, Jesus, não tem mais nada em casa. Eu estou desempregado. Minha mulher desempregada. Meu irmão para a escola amanhã com fome. O que é que eu vou fazer, Deus? O que é que eu vou fazer, Deus? Chorando na cozinha. Eu disse, está aí o resultado da sua oração, meu irmão. Fizemos uma oração, todo mundo alegre, feliz. Eu disse, pronto, agora a gente vai para casa. Ele disse, não, senhor. Filha, pega a faca lá para a gente partir esse bolo. Tinha bolo dentro da cesta básica. E abre esse refrigerante aí. A gente dava uns guaranazinhos de 1 litro, coisinhas assim. Porque menino sabe como é menino, né? Aqui tem muito, glória a Deus. Irmãos, 10h da noite, a gente sentado na mesa dele, comendo bolo. Ele ainda partiu uns pedacinhos de queijo do queijo que ele na cesta básica e tomando um guaraná quente. Todo mundo feliz e alegre. Porque Deus escuta a oração dos necessitados e envia as pessoas que amam o Evangelho para suprir as necessidades. Mas só faz isso pela natureza de crer no Evangelho. Não pode ser o contrário. Primeiro vamos dar o pão e depois você dá acredito na palavra. Primeiro fala a palavra, depois você traz o pão. Aleluia. Isso é a natureza da igreja. Ajudar sempre, mas em primeiro lugar, leve o pão da palavra de Deus e depois dê o pãozinho para ele se alimentar também. Não tem problema nisso, isso tem que ser feito. A igreja tem. É só você olhar a
Fundação AI da nossa igreja, Projeto Samuel. Percebe? Então, identifique os conflitos, resolva os conflitos, mas entenda qual é a prioridade da igreja. E aí eles delegam as tarefas a homens que precisam ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e que precisam de sabedoria divina. Agora, para terminar, que eu já falei muito, quero cantar junto com vocês. O que é ser cheio de sabedoria divina? Por que esses homens eram cheios de sabedoria divina? Vamos ver um pouquinho disso, né? Já anotei algumas coisas aqui. Vamos lá. Primeira característica de como ter sabedoria do alto. Qualquer crente pode ter, irmãos, sabedoria celestial para realizar a obra do Senhor, mas é preciso a gente ter algumas atenções aqui. Primeira, ser cheio do Espírito Santo. Nós só teremos a sabedoria celestial se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. Observe que o crente cultiva o seu relacionamento com o Espírito Santo e igualmente vai sendo cheio de sabedoria, de fé, de graça e de poder. Somente com a vida onde nós estamos em comunhão com o Espírito Santo é que nós vamos recebendo essa sabedoria, essa fé, essa graça, esse poder. Leiam os textos bíblicos e vejam quantas circunstâncias os apóstolos resolveram questões graves dentro e fora da igreja com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a fé e com a sabedoria, porque eles tinham comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Você se lembra de Ananias e Safira? A questão não foi o dinheiro ali, não. A questão foi a intenção de como se fez a coisa. Porque o texto nos dá a exata compreensão de que eles fizeram de forma fraudulenta. E isso ia gerar impasses na igreja. Porque se vocês olharem em Atos capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, Barnabé vendeu uma das suas propriedades e deu aos apóstolos, e aqui foi notório no meio da igreja. Pode ser que Ananias e Safira quisessem uma elevação da igreja, porque Barnabé ficou reconhecido. Pode ser que Ananias e Safira quisessem uma elevação, um reconhecimento da igreja e agiram de forma fraudulenta para ter. Só que na hora da conversa com Pedro, Pedro não fica perguntando: vender a quem? E como foi isso? E cadê o documento? E cadê não sei o quê? E por que vocês fizeram isso? E qual foi a intenção? Ele não perguntou nada, ele só disse assim: quem foi que instruiu vocês a mentir ao Espírito Santo? Por que vocês deixaram Satanás invadir o coração de vocês e inclinar vocês a fazer esse negócio e vocês tentaram fazer? Veja a sabedoria. Só por causa da comunhão com o Espírito Santo, queridos. Lá vem Pedro e João chegando à porta do templo. Tem um homem lá, paralítico desde o nascimento. Deu um dinheirinho. Ele, cheio do Espírito Santo, disse: olha, eu não tenho ouro nem tenho prata. Agora, o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Na mesma hora, o camarada ficou em pé. Nunca andou, nunca teve uma musculatura desenvolvida, os ossos porosos, os nervos sem funcionar direito. O camarada se levantou na hora e saiu pulando e adorando a Deus, irmão. Esse é o poder, a graça de Deus, só por causa da comunhão com o Espírito Santo. Segunda coisa, eu tenho que buscar a Deus com o coração disposto, contrito a buscar, pedindo a Deus sabedoria, sem duvidar que Ele vai dar, porque Deus,
Oriente Tiago a dizer: quem tem falta de sabedoria, peça, porque ele dá a cada um, sem analisar quem é a pessoa, porque a pessoa está pedindo. Porque um homem sem sabedoria é terrível, irmão. Qualquer onda de mal leva ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Não é ruim conviver com uma pessoa sem sabedoria? Não é? Você está em reunião de família, resolvendo qualquer coisa, chega aquela pessoa e fala: meu Deus, não deixa ele saber não. Porque ele vai desandar tudo aqui. Porque ele fala coisa, diz coisa, e depois, não, mas olha, tem que ter calma, e daqui a pouco bate todo mundo naquela agonia. É uma pessoa sem sabedoria, não tem a natureza, sabe, da sabedoria de Deus. Peça a Deus, busca a Deus. Terceira coisa, temer a Deus e se submeter a Ele, respeitar a Deus, honrar a Deus, gostar do que Deus gosta, desejar o que deseja, amar o que Deus ama. Essa é a natureza de temer, buscar a Deus, se submeter a Ele, porque o princípio de toda sabedoria é temer a Deus, é ter respeito por Ele, é ter reverência por Ele. Em último lugar, como é que eu posso ser um crente sábio? Já falamos. Primeira coisa, ser cheio do Espírito Santo. Segundo, buscar a Deus. Terceiro, temer ao Senhor, se submeter a Ele. Quarto, amar a palavra de Deus e se submeter a ela o tempo todo. Aí nós seremos homens e mulheres sábios em Deus e vamos conseguir resolver os problemas que chegarem nas nossas mãos. Lembra de Salomão? Duas mulheres que viviam uma vida difícil, vamos dizer assim. Os irmãos entendem muito bem, né? As crianças aqui. As duas concebem no mesmo tempo. Vão dormir na mesma casa porque elas tinham a mesma vida. Eu vou dizer profissão porque isso não é profissão. Aí uma delas dorme em cima da criança e mata a criança, sem querer, obviamente. Quando ela acorda, ela percebe que a criança dela está morta, mas que a da outra está viva, então ela vai que a outra está dormindo, sem ela perceber, troca as crianças. Quando a outra mãe acorda, percebe que tem alguma coisa errada e ela identifica que aquele menino não é dela. Só que agora para provar. Hoje é bom, né? Um fiozinho de cabelo resolve. E naquela época, como ia se resolver? Menino é tudo parecido quando nasce. É aquela carinha de joelhinho, né? Toda enrijecida. É tudo igual. Depois eles vai tomando aquela forminha, o jeito parece com o pai, parece com a mãe, parece com a avó, parece com não sei quem. É assim. Aí levam a Salomão. Olha agora. O problema já não estava na mão daquelas mulheres. O problema estava na mão de Salomão. E se Salomão resolvesse mal o problema, quem ia ser o culpado da situação? Salomão. Olha o problema. Porque não ia ser a mulher que deitou em cima da criança e terminou matando a pobre criança. O problema ia ficar na mão de quem não teve o problema para resolver, de quem não gerou o problema, melhor dizendo. E várias vezes na nossa vida, Deus vai nos usar para resolver problemas que nós não conversamos. Quem dirige congregação sabe. Perde noite de sono muitas vezes, come mal, fica agoniado, porque ele tem que resolver coisas que não foi ele que fez, mas está agora sobre os ombros dele. Se ele resolver mal, a culpa foi sua. Só aconteceu isso porque o Senhor fez isso para mim. Vocês percebem, irmãos, como é difícil resolver problema? Mas nessa manhã eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus está entre nós e Ele vai dar a cada um de nós sabedoria para nós resolvermos as dificuldades. Agora, para isso, temos que ter boa reputação e sermos cheios do Espírito Santo. Salomão ficou olhando o impasse. É meu, não é seu, não é seu, é meu, mentirosa, mentirosa. Salomão disse: não tem problema, cadê a criança? Está aqui. Bota a criança aqui em cima dessa bancada. Botaram a criança lá e disse: me dê seu espaço. Nem para você, nem para você. Quando ele levantou a espada, a verdadeira mãe disse: não, Senhor, não faça isso. Pode deixar com ela. Mas não mate a criança, não. Salve você. Amém.
Porque a outra disse, tá bom, nem eu nem ela então. Já que é assim, e ela disse, não mate a criança não. Não faça, ela é inocente, Senhor, não faça isso com ela não. Deixe com ela, não tem problema, só deixa a criança vir. Diz, mãe, é você. É você. Dê a menina para ela e você. Para daqui. Sabedoria de Deus para resolver as coisas. Quem deseja a sabedoria de Deus nessa coisa? Fique em pé, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, nessa manhã. E todos nós temos problemas e dificuldades a enfrentar. Talvez estejamos enfrentando dificuldades sérias agora. Outros vão enfrentar no futuro. Outros já passaram, estão se achando vencedores, mas haverão outras dificuldades que chegarão, Senhor. E Deus, eu quero te pedir nessa manhã que Tu nos dê a forma, a conduta, o proceder que Tu deste aos apóstolos no início da igreja primitiva, Senhor. Sabendo resolver as coisas com prudência, com inteligência, com calma, com mansidão, Senhor. Sabendo o que falar, na hora certa de falar, o jeito certo de falar as coisas, com a motivação certa de falar as coisas e para as pessoas certas, Senhor. Estende Tuas mãos poderosas e nos ajude a termos uma boa reputação. Por isso eu te peço, comece a mudar o nosso interior, Senhor. Aleluia. Comece a mudar o que está dentro de nós primeiro, Senhor. Comece a mudar a nossa forma de raciocinar. Comece a mudar os nossos pensamentos.